aquilo que me parece, apesar de tudo, relevante é a atitude. E a atitude relativamente àquilo que se pode ou não pode fazer com o poder que se tem. E uma das coisas que eu me parece que, desse ponto de vista, é diferente entre aqueles tempos recordados por Cavaco Silva e os tempos que vivemos nos últimos anos, é a vontade de transformar o país, de mudar o país, de tentar fazer do país uma coisa diferente. A maior parte das pessoas não tem memória, porque não eram sequer vivas, de como é que as coisas estavam em 1985, já vai quase há 40 anos, não é? 39 anos, portanto foi mesmo muito tempo. Mas eu lembro-me, como nessa série de entrevistas da Maria João, eu estava lá. Também estiveste lá. Estive lá e já era jornalista. Já adulto. Já jornalista, portanto tenho memória desse período. Memória não é só memória histórica, no sentido de consultar as fontes, não, vivi. Ora bem, e uma das coisas que na altura achei, enfim, o Cavaco Silva era um desconhecido, era aquele, não vai longe, dizia Mário Soares, quando ele ganhou as eleições com 29%, primeiro governo. E houve logo um pequeno sinal que ele deu e que foi assim um bocadinho surpreendente e no bom sentido, que foi quando formou o governo. Ele, quando formou o governo, portanto, ele, como te disse, ele tinha 29%, era um parlamento, como não voltámos a ter outro, parlamento muito dividido, portanto, o PSD com cerca de 29%, o PS com 20%, o PRD com 18%. Portanto, uma coisa muito diferente do habitual, o PCP ainda com bastante força, de resto não havia mais forças políticas que se vissem. E o Cavaco Silva apostou em fazer um governo com, digamos, a aquiescência, o beneplácito, a tolerância do PRD. O PS naturalmente estava em cacos, o PS perdeu quase metade dos votos de uma eleição para outra, nesse ano, ficou com as culpas todas da austeridade, portanto do governo de Mário Soares, do FMI. Mas até aqui tudo, enfim, dentro daquilo que é o expectável. Agora, quando ele for formar o governo, ele fez uma coisa que soube-se mais tarde, porque ele surpreendeu não é só com a escolha de ministros, é com a estrutura do governo. A estrutura do governo era diferente do que era habitual e era diferente, sobretudo, por algo que rompia com uma tradição que já vinha de alguns anos. Desde os tempos penso para o Marcelo Caetano, que o chamado planeamento económico estava no Ministério das Finanças. Chamava-se Ministério das Finanças e do Plano. E então ele foi para uma pousada, enfim, hoje ainda temos pousadas, eu julgo que a pousada da Serra da Estrela já não existe, a pousada de Manteigas já não faz parte da rede da Enatur, não tenho a certeza absoluta do que estou a dizer. Houve umas que foram vendidas, as históricas, eu não tenho a certeza se esta faz ou não faz. Foi para a pousada de Manteigas, que na altura era muito mais pequenina do que é hoje. Eu não fui ver como é que essa pousada estava, foi completamente remodelada. É uma das primeiras, das mais antigas. Fechou-se lá 2 ou 3 dias, com quê? Com os organogramas, as estruturas dos governos europeus. Como é que os governos europeus estavam organizados? E então separou as finanças do plano e criou um ministério novo chamado Ministério do Planeamento e do Ordenamento do Território, onde colocou algumas coisas que estavam espalhadas, soltas. Portanto, o plano, e foi chamar para isso alguém que tinha currículo na área e que eu julgo que na altura era um independente, que foi o Luís Valente Oliveira, que era o presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, portanto tinha alguma experiência neste setor, era uma pessoa muito respeitada. Sim, já é muito isso é respeitada, muito importante referir, muito respeitada, era uma pessoa muito respeitada. Pessoa com peso. Enfim, a vida no governo não lhe correu muito bem, no fim as coisas estavam mais complicadas, ele foi perdendo poder ao longo do tempo. Claro, porque tinha o ordenamento do território, não é? Pronto. E ninguém queria ordenar o território. Pronto, e aquilo tinha 3 secretarias de Estado, a do plano, naturalmente, a da administração interna, que habitualmente, portanto, liga-se relação com as autarquias, essas coisas assim, que habitualmente estava no Ministério da Administração Interna, portanto, onde também estavam os polícias, portanto, fez ali uma separação, e um ambiente, onde foi Carlos Pimenta, que era um nome que depois vem a ser muito importante, né? Que já estava a ser, ele tinha passado pela Secretaria de Estado do Ambiente ainda no Bloco Central, mas depois tinha saído juntamente com
António Capuz, que era o Ministro da Qualidade de Vida. Pronto, e isto é uma diferença grande. E depois ainda fez outra coisa que foi muito curiosa em termos de perspectiva, que foi escolher um gestor, um empresário, Pires de Miranda, para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em vez de escolher um diplomata ou um político, também como era a tradição. Estes dois, quer dizer, depois há mais pequenos sinais, por exemplo, o Ministério da Agricultura chamava-se Ministério da Agricultura e Alimentação, portanto também foi uma coisa... Portanto, houve várias coisas ali que foram diferentes e que foram inspiradas no modelo europeu. Portanto, como é que os outros governos estão... Não quer dizer que fosse igual, mas foi inspirado. Portanto, houve aqui... Quer dizer, e isto, além de representar um risco político, representa uma vontade. Portanto, havia uma vontade de fazer coisas diferentes, de fazer outras coisas. O momento é único, não é? Estamos a entrar na União Europeia. Desculpa acrescentar aqui uma coisa e estar a interromper, mas é preciso que se perceba que depois, sobretudo, Mário Soares criou de Cavaco Silva a ideia de que era um parolo, um provinciano. Cavaco Silva tinha estudado a Inglaterra, tinha estado em Inglaterra. Em York. Não foi só Mário Soares. Mário Soares viveu em França, não é? Teve sempre muita dificuldade em falar francês, mas viveu em França. Mas não estudou nesse sentido, não trabalhou. Cavaco Silva estudou a Inglaterra. Ele viu outras formas de governar. Não apenas de regime, mas tecnicamente. Isso vai marcá-lo muito. Até para depois outras formas e posições que vai tomar, nomeadamente quando se discute o aeroporto. E, portanto, ele viu estas coisas todas, de haver um ministério que integra a alimentação, estas questões ambientais. Ele, nesse sentido, é um político muito moderno, se pensarmos em termos europeus. Não é? Isto apanha em um momento que era uma oportunidade, portanto, a entrada na União Europeia. Portanto, ele ganha as eleições em outubro, salvo erro, ou novembro. O governo é de novembro de 85. E a adesão, o primeiro dia na União Europeia é 1 de janeiro de 86, portanto, está ali a acontecer. Ele entrou com ceticismo e com a achar que as negociações tinham sido mal feitas e fez muito crítico disso, mas depois as coisas vão mudar muito rapidamente. Ele transforma-se, enfim, tem um europeísta, eu quase que diria fanático, digamos, em alguns aspectos. O bom aluno quis que Portugal fosse o bom aluno da União Europeia. Não só quis que Portugal fosse o bom aluno, como depois nos processos que a União Europeia vai desenvolver nessa década, e atenção, a União Europeia passa eu não sei se chamava ainda CEE, a Comissão Económica Europeia, para a União Europeia durante esse período, portanto é o período dos anos, são os anos de Delors. Portanto, os anos da grande transformação, são os anos da moeda única. Todos os compromissos para a moeda única mais importantes são assumidos durante o período de Cavaco Silva, e ele próprio, na passagem, depois quando sai do governo, e na passagem de pasta a António Guterres, a sua preocupação, portanto, não sei se ele escreve isso, mas eu já ouvi falar sobre isso, a sua preocupação foi que aquilo que era necessário fazer para nós podermos estar no primeiro pelotão da moeda única fosse feito. Sim. Até porque havia um terreno, e esse aspecto é importante, havia um domínio onde não era completamente seguro que o Partido Socialista fosse fazer o que era necessário fazer. Refiro-me às privatizações. Portugal precisava diminuir a dívida pública e diminuir o déficit. Portanto, são dois processos. Quer dizer, isto começou há muito tempo, não é? A dívida pública e o déficit, falamos disso há muito tempo, e para isso era necessário as privatizações. As privatizações foram para pagar o déficit. As pessoas também já se esqueceram boa parte disso. O dinheiro que vinha às receitas foram para abater a dívida pública. Não foram para pagar o déficit, foram para pagar a dívida pública. Portanto, e depois há 3 ou 4 coisas, algumas impostas pela União Europeia, outras que não eram obrigatórias, digamos assim, e que são transformações radicais do país. Mas mesmo radicais, não é? Primeiro, nós tínhamos um sistema fiscal inimaginável. As pessoas não têm memória disso, mas nós não pagávamos IRS. Imposto complementar. Pagávamos imposto profissional, que era descontado dos ordenados. Sim. E no fim do ano íamos fazer contas com uma coisa chamada imposto complementar, com os outros rendimentos e tal, e as coisas todas. Não havia o IRC, portanto, o imposto das empresas, havia uma série de taxas e complicação. Portanto, não havia IVA. Não havia IVA. O IVA era por causa da entrada na... Sim. O IVA era obrigatório nós criarmos. Mas as outras reformas, quer dizer, era bom, não é? Era ótimo, mas foram feitas. Portanto, esta transformação da máquina fiscal, já havia pessoas, precisamos de não fez reforma fiscal nenhuma. Não, fez a mais importante de todas, a única grande reforma fiscal que nós tivemos, que não foram remendos em alturas de orçamento de Estado.
Mas talvez o mais importante de tudo foi a transformação do que era a economia portuguesa. Do ponto de vista não apenas, quer dizer, a economia portuguesa abriu-se, foi para a Europa, houve imensa gente a tentar a tratar de ir para fora e de exportar outra vez, e houve um crescimento muito grande. Nós tivemos 3 anos de crescimento na casa dos 8%, 3 anos seguidos. 86, 87 e 88, e depois, mesmo assim, acima de 5, 6%, são coisas hoje em dia quase impensáveis. Mas aquilo que foi, e mais uma vez, foi uma negociação difícil, mas depois foi feita e concretizada, foi a reversão das nacionalizações e as privatizações. Portanto, era impossível pela Constituição, portanto, é preciso acabar com essa barreira, juntamente com o Partido Socialista, na altura Vítor Constâncio, era o dirigente do Partido Socialista, mas depois era preciso concretizar. Desculpa interromper, havia fundos europeus que estavam condicionados, estava condicionada a sua vinda para Portugal, a que, mas independentemente disso, Helena, na reforma agrária, que houve terras que tiveram de ser entregues aos seus legítimos proprietários. Mas independentemente disso, o discurso de Cavaco Silva... Eu creio que isso foi importante para o Partido Socialista. O discurso de Cavaco Silva, mesmo no tempo em que ele era oposição a Francisco Balsemão, era o discurso das reformas. Sim, claro. É preciso fazer reformas, é preciso fazer... E eram estas reformas. Portanto, não uma coisa que tivesse nascido ali, porque de repente a União Europeia dizia que vocês têm que fazer isso. Não, havia convicção sobre essa matéria, isso foi por diante. Quer dizer, nós vivíamos num país onde se esperavam anos por ter um telefone fixo. Estás a dizer que eu lembro-me disso, do tempo que a minha família precisou de um telefone. para o telefone chegar a casa. Eu tinha um amigo, enfim, uma pessoa que depois tornou minha amiga, mas que era membro do governo, entrou para o governo, ele morava na altura, não era no teu conselho, era no Conselho de Oeiras, numa urbanização nova, e então, no prédio dele, havia um fio só para ele, porque ele era secretário de Estado. Claro. Havia lá um fio que passava, todos os vizinhos olhavam com inveja, havia um fio que ia até à janela dele para levar uma linha telefónica. Isto era uma coisa, enfim... Anos 80 ainda. Anos 80, vamos falar de anos 80, havia muitas outras coisas, não vamos continuar por aí, o país era mesmo muito diferente. Mas isto começou porque foi possível fazer essas transformações todas, e no princípio o Partido Socialista, ou parte dele, eram contra estas coisas todas. O PS era contra, por exemplo, haver mais televisões privadas. Haver televisões privadas. Haver televisões privadas. Sim, tinha que ser a RTP só. Imaginamos um país só com a RTP hoje? Alguém imagina? Hoje o PS esqueceu-se disso tudo, acha que tudo é normal. Na comunicação social, a grande crise da comunicação social, que hoje fala tanto, começou com aquilo que o Estado fez aos jornais com que ficou, não é? Um dos mais importantes, o Século fechou logo, ainda em 1976. Mas depois, o estado em que estavam os outros jornais fez com que, mesmo alguns voltando a ser privatizados, durassem pouquíssimo tempo. Todos os vespertinos duraram pouquíssimo tempo. O Diário de Lisboa, o Diário Popular. O Diário de Lisboa nunca chegou a ser nacionalizado, mas o Diário Popular, a Capital ainda durou algum tempo. Os jornais do Norte, alguns que, enfim, salvou-se o Jornal de Notícias. Tudo isto vem de um período absolutamente catatónico. A TSF, que tanta gente fala hoje, como sendo uma coisa, parece que vive connosco desde o início da democracia, foi feita ilegalmente. A lei não permitia, portanto, e as leis essas leis das rádios foram todas feitas nesse período. Isso foi uma transformação radical. Há um antes e há um depois desse período. As pessoas lembram-se muito de que era a política do cimento. Mas esquecem-se destes aspectos. Sendo que esse cimento era um cimento que nós não imaginemos hoje viver sem ele. A Autostrada Lisboa-Porto, que não existia, foi fechada nesse período, e parte disto foi feito antes de haver fundos europeus. Depois os fundos europeus vêm ajudar. Mas parte disto foi feito, porque a gente vê as datas, a Via do Infante, no Algarve, o comboio na ponte aqui em Lisboa, com um sistema que é a única linha férrea que ainda funciona em PPP. Mas isso já não é do tempo dele. Ele decidiu pôr, mas depois não foi construído ainda nesse tempo, foi fechado já no tempo de António Guterres. A ponte do Freixo, no Porto, a ponte dos comboios do Porto, a outra, a nova, não a antiga, que era de Dom Luís, salvo erro. O lançamento da Ponte Vasco da Gama, que aliás ele recordou tudo isso eram
coisas necessárias. Ele também recorda que construiu 8 hospitais de raiz. E, de facto, a estrutura hospitalar, vamos lá ver, não havia praticamente SNS antes dos governos dele. O SNS foi criado na lei, no papel, digamos, foi criado no papel pela Lei Arnaud, mas depois a sua concretização, em boa parte, foi feita nesse período, designadamente com a construção das infraestruturas necessárias. E isto nota-se, por exemplo, eu fui ver alguns números interessantes. Só para ter uma ideia do que aconteceu. Taxa de mortalidade infantil. Quando ele chegou era 17,8 por mil habitantes, acho que é assim que é per milagem. Quando saiu era de 7,4. Portanto, grande parte da redução foi feita naquele período de 10 anos. PIB per capita. Valores corrigidos da inflação. Passou de 9 mil euros per capita por ano para 13.800. Subiu 50% em 10 anos. Nos 30 anos que já decorreram desde que ele saiu do governo, subiu outros 50%. Portanto, para termos ideia do que é a diferença. A taxa de escolarização até ao 9º ano duplicou. É evidente que ele não largou ao secundário, mas o secundário nem sequer o António Guterres conseguiu alargar, não é? Porque há um caminho que tem que ser percorrido, vinha-se de taxas de escolarização muito baixas, não é? Mas a taxa de escolarização do 9º ano duplicou. E no secundário mais do que triplicou. E no ensino superior, havia 100 mil estudantes quando ele chegou ao governo. Quando saiu havia 300 mil. Hoje são 446 mil. Mas o grande salto foi feito nesses 10 anos. Portanto, na segurança social, toda a gente recorda, ao 13º mês para os pensionistas, construíam-se em Portugal 70 mil fogos por ano. 70 mil fogos por ano. Públicos e privados. A maior parte deles privados. A esmagadora maioria privados. O ano passado construíram-se 20 mil. Nós falamos de crise de habitação porque não estamos a construir. Em Portugal não se constrói. É preciso perceber porquê, mas não se constrói. A pensão mínima, aqui é um dado que até fiquei surpreendido. A pensão mínima passou de 106 euros, é muito pouco, para 215, duplicou. Sabes bem quanto é que está hoje? Não. 250. Ou melhor, estava no último data, na por data, que é 2022. Portanto, estes são dados realmente muito, muito relevantes. Já não falo das coisas do CCB, da Expo 98, dessas coisas todas. Enfim, há um país diferente e é um país que é otimista, mas é um país que está a fazer muitas mudanças muito depressa. A população era outra, mais jovem, menos dependente do Estado, era claramente outra, era um país diferente, mas foi um país que se transformou, havendo a altura em que houve muitos riscos e muitas resistências. Muitas destas leis foram aprovadas contra a oposição, contra as manifestações, contra muita coisa que foram para as quais houve resistência. E que isso implicou, naturalmente, muitos riscos políticos. Nem tudo isto eram coisas que a opinião pública e a opinião publicada gostasse particularmente. Portanto, o que é que eu quero dizer com isso? Não é só fazer o balanço destes tempos, podemos falar de outras coisas, há muita coisa que não correu como devia correr, a aplicação dos fundos europeus teve coisas trágicas, o Fundo Social Europeu foi quase todo desperdiçado, muito em corrupção, não foi só, enfim, nem direi que a culpa principal foi do governo, mas aconteceu, havia muita coisa que podia ter sido feita de outra forma e com outras prioridades e muitos erros cometidos, mas havia uma vontade de transformar o país. Eu acho que isso é que é muito diferente para o que está a acontecer agora. O que nos está a acontecer agora é, todo o governo de António Costa só correu bem, politicamente, quando ele se aplicou não em reformar, mas em desreformar, em fazer reversões. Portanto, é o primeiro governo da geringonça, portanto, em que houve não sei quantas medidas e leis que faltaram para trás e algumas delas com consequências pesadas, por exemplo, na área da habitação, em que o mercado que estava a começar a existir voltou para trás, na área da complicação e da burocracia, em que tudo ficou outra vez muito mais complicado e muito mais burocrático e muito mais lento no que diz respeito à construção, ao licenciamento e por aí adiante, e com aquela ideia de que, olha, basta nós termos
muita gente a estudar, muita formação, que de repente vamos ter muito crescimento. E como temos visto, já vão lá 8 anos e não há meio de sairmos, como se costuma dizer, da cepa torta, sobretudo. Vamos lá ver, o país, naquele período de 10 anos, vinha de trás e, portanto, tinha mais caminho pela frente e aproveitou esse caminho que tinha pela frente, digamos assim. Agora nós estávamos outra vez com um país que, de alguma forma, vinha de trás, porque tinha caído novamente posições nos rankings europeus e tinha novamente caminho pela frente. E o que nós sabemos é que outros têm andado mais depressa, não é? Não nos chega a dizer estamos mais perto da média europeia. Estamos mais perto da média europeia porque alguns estão parados. Mas aqueles que estão a andar ultrapassam-nos. E, portanto, desse ponto de vista, temos que fazer, quer dizer, pensar que quando se quer governar com a vontade de melhorar o estado do país, isso tem naturalmente alguns custos. Por exemplo, uma das coisas que eu acho, eu não gosto nada das coisas que Cavaco Silva fez, o sistema remuneratório da administração pública. É uma catástrofe, da minha perspectiva, criou uma rigidez enorme, satisfez os funcionários públicos, mas criou uma rigidez enorme. Foi feito no final, eu penso que é uma coisa do final dos anos 80, ao princípio dos anos 90, portanto tem mais de 30 anos. Quem é que já se aplicou em mudar aquilo? E quem for mudar aquilo vai ter uma tempestade que não acaba. Mas convinha, não é? Porque nós temos ali um Estado que em muitos aspectos está perro, anquilosado e também continua a ser caro em termos para aquilo, para o serviço que presta, não é? Portanto, podia continuar por aqui adiante, tantas outras áreas em que a política é a arte do compromisso e, portanto, é preciso fazer compromissos. Mas a política também é a arte de tentar construir consensos sociais e maiorias sociais para que, para ir resolvendo os problemas e quando se chega a um beco sem saída, ir por outras áreas. Quer dizer, a lógica das organizações, e o Estado é uma mega organização, é acrescentarem, segundo a lei da termodinâmica, entropia. Entropia, portanto, é tamanho, ficam cada vez maiores, há sempre novas necessidades, claro que há sempre novas necessidades, sempre novas coisas, e as coisas vão crescendo. E de vez em quando é preciso dizer, temos que dar uma volta a isto. Os países que conseguem fazer isso, e por exemplo, talvez o melhor exemplo disso são os países nórdicos, que perceberam, digamos, o que é que tinham pela frente, e portanto, na Suécia, a despesa pública chegou a representar 70% do PIB, 70% da riqueza nacional, e aquilo que é extraordinário é que desceu para 50%. 50% se coloca entre os maiores da Europa. E a diferença está entre a Suécia, que conseguiu fazer isto, e conseguiu fazer isso com consenso social, com discussão entre os partidos, com diálogo, e quem nunca consegue fazer nada, não estou a falar de Portugal, estou a falar de França. Em França, a despesa que estava em 50%, na altura em que na Suécia estava em 70%, hoje em dia vai em 60 e tal por cento, 62% ou 63%. É o país com a maior despesa pública da Europa. E tu sabes, já fizemos até programas sobre isso, que em França qualquer presidente que queira fazer alguma coisa tem uma resistência enorme. Macron, apesar de tudo, conseguiu fazer algumas coisas, mas vamos ver até que ponto é que ele se aguenta. O gasóleo agrícola tem neste momento a França, a subsidiação do gasóleo agrícola ou a sua penalização. A França, eu sei que não está a sair nas notícias, mas está num clima de enorme conflitualidade, não é? Já temos pessoas a morrer. Protestos, sim. A morrer. Sim. Pronto. Bem, portanto, eu acho que nós vamos para um período eleitoral e eu gostava que os partidos fossem avaliados em função da vontade que eles têm de fazer coisas que ajudem a desbloquear o país e não apenas das promessas de mais rendimento, mais salário mínimo, aquilo que é fácil às vezes, prometer é fácil. Dizer como é que isso se faz, rompendo bloqueios, é muito mais difícil. Eu sei que Cavaco conseguiu fazer isso num tempo em que havia dinheiro, havia dinheiro também porque ele criou o dinheiro, não é? Portanto, criou no sentido de ajudou a que houvesse criação de riqueza. Mas nós não, neste momento, nós temos mais fundos europeus do que ele teve. Nós hoje temos, proporcionalmente, mais fundos europeus do que ele teve. E as pessoas dizem, foi tudo por causa dos fundos europeus. Então, olhem para hoje
e digam, então se foi tudo na altura por causa dos fundos europeus, porque é que hoje nós estamos a conseguir fazer isso?